A rodada 25 tem três clássicos, times podendo poupar por causa de Sul-Americana e Libertadores e dois times favoritos que estão em crise. Por isso, torna bem difícil de a gente escalar os jogadores para a rodada 25. Mas nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 25 e passar as melhores dicas para você imitar na rodada 25 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O foco desse canal aqui é o Cartola, Cartola Express também, e sempre focado na análise de dados, nas estatísticas, para aumentar o nosso potencial de imitada aí nas rodadas, né? E bom, como eu falei, o foco dessa rodada, desse vídeo é a rodada 25, mas antes quero começar mostrando para vocês como é que foi o nosso desempenho na última rodada, né? Eu já falei um pouco, fiz uma live lá no domingo, falando sobre a Copa do Brasil também. Aliás, agradecer a todo mundo que participou. Aliás, cravamos o resultado também da final, hein? Foi 1-1 realmente, igual a gente tinha falado, né? Mas enfim, estou mostrando o nosso desempenho na rodada 24. Fizemos 75,54, foi bem acima da média de 43,59, né? Mesmo assim, acho que foi uma rodada regular. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. A gente acertou principalmente na parte do ataque, né? A gente fez aqueles cards mostrando para vocês. Aqui a gente falou quem que era o melhor capitão para a rodada, né? E aí, pelos números, a gente viu que realmente era o Veguete o melhor capitão. E foi nosso capitão, fez um grande diferencial para a gente. A gente também fez a comparação entre Paulinho e Vitor Roque, também indicando aqui o Paulinho como uma opção melhor do que o Vitor Roque. Ele também acabou mandando muito bem, né? Então, isso ajudou muito a gente a conseguir manter um bom desempenho. Além disso, a gente ali na defesa cravou SG do Galo e SG do Fluminense, que também melhorou bastante. O que deu errado na rodada, né? O Vascão aqui com Praxedes aí no meio de campo, né? A gente tava com bastante dificuldade de escalar meia, estavam nomes bem difíceis de achar ali, né? A gente monta o nosso dossiê da rodada, né? Com as estatísticas todas aqui, né? Que eu mostro sempre para vocês. E realmente para meia tava difícil de achar algum nome interessante. A gente optou por alguns nomes que a gente achou que tinha bastante potencial. O Veiga acabou entregando uma média básica, o Vitor Bueno decepcionou muito, e o Prachetes, principalmente, decepcionou bastante, né? A gente podia ter escalado o Paulinho, mas ele não tinha participado de gol até aquela rodada, vem de duas rodadas aí dando duas assistências, mas até aquela rodada contra o Curitiba não tinha participado de gol, a gente tentou buscar o Prachetes, que era um cara mais ofensivo, não deu certo, mas enfim, valeu a apostinha aí, não tem problema. Continuando na nossa média aí de quase 80 pontos por rodada, né, nesse segundo turno, estamos com a meta de 1.500 pontos, então quem quiser acompanhar o canal, vamos tentar seguir essa meta de 1.500 pontos para a gente poder ganhar nossas ligas de turno, né? Mas enfim, já falamos um pouquinho do nosso desempenho na última rodada. Vamos passar a próxima rodada, que é a rodada 25, né? E aí, como eu tinha falado para vocês, eu gosto sempre de falar um pouquinho dos confrontos que a gente tem na rodada, né? Fazer uma análise mais detalhada sobre eles. Mas falando um pouquinho mais simplesmente, a gente tem três clássicos, né? São Paulo e Corinthians, temos Curitiba e Atlético Paranaense, e temos também Curitiba e Atlético Paranaense, Cruzeiro e América Mineiro, né? A gente tem vários times podendo poupar, por exemplo, o Palmeiras joga Libertadores contra o Boca, o Fluminense e o Inter se enfrentam, também estão jogando Libertadores, então podem poupar. Corinthians e Fortaleza pela Sul-Americana, então a gente vai ter que ficar de olho nas notícias aí, né? Inclusive, na nossa análise, a gente vai falar sobre isso. E que eu falei que tem dois times que estão meio em crise, né? O Flamengo, que tá super em crise, mas é favorito contra o Bahia. E a gente tem o Botafogo, né? Que eu também acho que é favorito contra o Goiás, mas também viu um momento turbulento, vem de 4 derrotas aí seguidas na temporada, né? Enfim, já falamos um pouquinho sobre isso. Vamos analisar agora os confrontos, baseando nos números. Então a gente vai mostrar o nosso dossiê da rodada aqui para vocês, tá? E eu sempre analiso assim: os últimos 5 jogos do time, o desempenho dele como mandante, como visitante, e eu coloco essa tabelinha que ajuda muito a nortear a gente, que tem número de gols marcados e sofridos, considerando o mando de campo, a média, né? E também o expected goals, né? Que são os gols esperados, o famoso XG ali, que também mostra quanto que o time tem criado de chance, né? Antes da gente falar, peço para vocês deixarem aquele like, né? Se inscreverem no canal também, ajuda demais. Já passamos os 2 mil inscritos, que era a nossa meta inicial. Como a gente passou, a gente aumentou a meta para 3 mil inscritos, então quem puder dar aquela moral ajuda demais. É uma meta difícil, mas quem sabe a gente consegue chegar até o final do ano, né? E o like também ajuda o YouTube a entender que vocês curtem o vídeo e espalhar para mais gente, né? Mas vamos lá. Começando falando aqui sobre o Flamengo e o Bahia, por que eu acho o Flamengo favorito? O Bahia vive um momento terrível, né? Nos últimos 5 jogos do Bahia, ele fez 4 gols, só que foram todos contra o Curitiba, né? Antes disso, não tinha feito nenhum gol. E vocês veem aqui que tem uma média alta de gols sofridos, né? Então, o Flamengo seria o favorito, mas a questão é que o Flamengo vive em crise aí, né? Então, será que vale a pena confiar no Flamengo? Dá para confiar? Eu acho, pessoal, que na parte ofensiva ali, eu acho que até dá para confiar, né?
como disse, vai ter tomado muitos gols. O Flamengo, ofensivamente, até tem criado nos últimos 4 jogos dele, ele, em casa não ganhou nenhum, tá? Perdeu do Atlético Paranaense e empatou os outros 6, mas tem produzido até ofensivamente, a gente vê aqui pelo número de chances criadas, né? Então, Bruno Henrique, Arrascaeta, talvez sejam válidos. Na defesa eu fico mais pé atrás, né? Em relação ao Botafogo, que eu vou fazendo uma análise aqui meio mostrando para vocês os principais destaques, né? Em relação ao Botafogo, a gente vai falar aqui quais são os melhores SGs, quais são os times melhores para apostar. Em relação ao Botafogo, e depois a gente monta o nosso esboço, né? Com as dicas por posição. Em relação ao Botafogo aqui, um time que teve uma crise aí, vem de 4 jogos sem ganhar na temporada, mas nesses 4 jogos foram 3 fora, né? Contra Corinthians, Atlético Mineiro pelo Brasileirão e contra o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Perdeu para o Flamengo em casa, mas enfim, eu acho que tem tudo para se recuperar agora contra o Goiás. Um Goiás que eu acho que o Botafogo é o melhor SG da rodada, tá? Um Goiás que tem feito pouquíssimos gols, tá? Se a gente aliás, tem sido jogos de poucos gols, jogos do Goiás, né? Se a gente pegar os últimos 10 jogos dele, ele marcou 6 gols e tomou 4, né? Então tem esses jogos bem de poucos gols, 1-0, 0-0, 1-1, né? Então acho que o Botafogo é favorito, tem chance de se recuperar e é um excelente SG para a rodada. Na parte ofensiva a gente vai falar um pouquinho sobre o Tiquinho, mas daí já acho que é mais preocupante, por exemplo, dobrar, triplicar o ataque do Botafogo, tá? Comentando sobre alguns outros jogos, daí já passando um pouquinho mais rápido, porque acho que os dois focos maiores são esses dois. A gente tem, por exemplo, outros SGs interessantes para a rodada. Eu acho que o SG do Bragantino é legal, tá? Bragantino que nos últimos 9 jogos só tomou um gol, tá? Que foi de pênalti contra o Vasco. Enfrenta o Palmeiras, que o Palmeiras tem feito gols até jogando fora de casa. Mas o Palmeiras é um time que deve vir bem reserva contra o Bragantino, tá? Por causa da Libertadores. Então, um time reserva do Palmeiras e um time do Bragantino que tem tomado pouquíssimos gols, acho que é um SG interessante para a rodada, tá? Outro SG que eu acho legal, aqui o São Paulo, né? Falando até sobre os clássicos, eu acho que a gente tem 3 favoritos claros aí nos clássicos, né? Acho que o São Paulo é favorito contra o Corinthians que também deve poupar por causa da Sul-Americana. Eu acho que é um SG legal, tá? Apesar de que o Corinthians tem feito gols, mas o Corinthians cria muito pouco, né? É um time que cria pouco e acaba fazendo um golzinho ali de algum jeito, né? Fez contra o Fortaleza naquele gol sobrado ali pro Pedrinho, fez gol contra o Cruzeiro lá no finalzinho do jogo, então eu acho que o São Paulo, um time reserva do Corinthians, criando pouco, e o São Paulo empolgado com a Copa do Brasil, com a conquista da Copa do Brasil, é favorito, tem um SG legal para a rodada, tá? O jogo entre Cruzeiro e América Mineiro também vejo favoritismo pro Cruzeiro, tá? O América Mineiro tem feito gols, mas assim como eu falei pro Corinthians, é um time que tem feito gols, mas vocês veem ali que tem criado muito pouco, tá? 0,8 de chance de criação de gol. E o Cruzeiro, claro, é um time que tem tido dificuldade para fazer gols, mas tem tomado pouquíssimos gols, tá? Então também vejo um SG legal para a rodada. Outro clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba, já acho que é um jogo mais equiparado, tá? O Curitiba, jogando em casa, vai tentar se recuperar a todo custo. O Atlético Paranaense perdeu o Vitor Roque, mas ainda acho que o Atlético Paranaense é favorito. Tem um potencial ofensivo legal para a rodada, tá? A gente tem outros jogos mais equilibrados, Fortaleza e Grêmio. O Fortaleza deve poupar, senão seria um time legal, interessante, favorito para a rodada. A gente tem o Cuiabá, que eu acho que é favorito contra o Fluminense, que toma muito gol o Fluminense jogando fora de casa. E além disso, deve ter um time reserva, então ficar de olho em peças ofensivas aí do Cuiabá, tá? E a gente tem Santos e Vasco, que tem que ser um jogo bem maluco, assim, um jogo de muitos gols. Aliás, se a gente olhar os dados aí, tem sido jogos de bastante gols entre eles. E os dois times têm marcado e sofrido bastante gols. O Vasco vive um excelente momento nos últimos 5 jogos. É o segundo melhor aproveitamento, só fica atrás do Fortaleza. E um Santos que tem feito jogos meio kamikaze aí de vários gols, né? Então, interessante ficar de olho nas partes ofensivas desses dois times, tá? Mas era isso que eu queria passar para vocês na rodada. Aqui a gente tem a nossa tabelinha de melhores SGs, que a gente traz e justifica com os dados por que eles são os melhores SGs. Mas agora a gente vai passar para as dicas por posição, tá? Eduardo, como é que eu tenho acesso a esse material que você estava mostrando ali, que tem análise de dados, estatísticas? É só virar membro do canal aqui. Aqui na própria página do canal tem o Seja Membro. Aqui nos comentários também eu deixo o link do grupo do WhatsApp para a gente conversar, o grupo de resenha. E deixo também um formulário, você preenche esse formulário para virar membro, tá? R$ 4,99 por mês, tá? Então sai menos de R$ 1,50 aí por rodada, bem baratinho. Você tem acesso a um conteúdo bem, bem bacana, tá? Então, quem quiser virar membro ajuda demais. Quem não puder, conteúdo já aqui de terça, de sexta, de sábado, bem legal para vocês. Se inscreve no canal que já dá aquela força bem bacana pra gente, tá? Vamos lá então falar para as dicas por posição. Vamos vender todo o nosso time aqui, né? Voltar para o jogo, vamos rever a escalação e vender todo mundo aqui, né? E vamos lá. Eu vou começar pelo ataque, tá? Vocês sabem que no vídeo de esboço aqui eu gosto de começar pelo ataque.
Primeiro nome que eu quero passar para vocês é o Tiquinho Soares, tá? Como eu falei, acho que o Botafogo é favorito. O Tiquinho aqui até eu gosto de olhar bastante o SofaScore, que traz bastante estatísticas pra gente também, quem não conhece. O Tiquinho Soares é o cara que precisa de menos tempo para fazer um gol, tá? 120 minutos. Ele é o artilheiro do campeonato, mesmo tendo ficado vários jogos sem jogar aí, né? Enfrenta o Goiás, enfim. Botafogo super favorito, vai criar bastante chance, vai pressionar o time do Goiás, vai precisar da vitória. Tiquinho é referência desse time, tem que estar no time de vocês, tá? As duas outras vagas do ataque eu acho que estão bastante em aberto, tá? Tem bastante apostas pra gente fazer. Eu quero começar falando sobre um cara que eu já comentei, eu escalei ele na rodada contra o Curitiba. Falei que eu achava que era preconceito não escalar ele, porque os números eram muito bons, e eu acho que agora de novo, tá? Que é o Davinho, tá? O Daverson do Cuiabá. Olhando de novo ali o SofaScore, né? O Daverson, se a gente olhar as ações de criação de gol, né? O Daverson é o segundo cara que mais cria chance de gol no campeonato, tá? 9,35. Ele tá muito perto do Paulinho, que a gente fala, pô, o Paulinho tá jogando muito, o Daverson tá colado nele, né? Ah, mas isso é por causa do pênalti. Se a gente, aqui tem outro site de Football Reference, se a gente olhar, tirando os pênaltis, o Daverson é o terceiro cara que mais cria chance de gol também, tá? O non-penalty expected goals. É o Daverson também o terceiro colocado. Então, é um cara que tá criando chance, é artilheiro do campeonato. E eu olho também o Cartola FC Brasil para mostrar para vocês. Ainda o Daverson tá vivendo um ótimo momento, fazendo muitos gols. Se a gente olhar aqui nos atacantes, o time do Fluminense é um time que cede muito gol para atacante, tá? Eu sempre costumo falar isso para vocês. O Fluminense já vem, são 7 ou 8 jogos jogando fora de casa, que estão a duas participações de gol de atacante, né? Então a gente vê aqui, no último jogo contra o Vasco foi um mar, né? Todo mundo, Peck, Rossi, Beguete, mas aqui contra o time do Atlético Paranaense, Coelho, Canobi e Vitor Roque, contra o time do Grêmio, Soares e Ferreira, contra o time do Curitiba, Diogo Oliveira e Robson, contra o time do São Paulo, David e Luciano, tá? E se a gente for puxando, várias vezes aconteceram isso. Daí vocês viram ali, média de 2,5 gols sofridos, time reserva. Para mim não tem motivo para não escalar o Davidson, tá? No meu time ele é unanimidade. Eu sei que como ele vai estar pouco escalado, é o nome mais ousado, mas eu gosto demais do Davidson para a rodada, tá? Eu vou passar alguns outros nomes que eu acho interessante. Então, a gente tem, como eu falei ali, o jogo entre Vasco e Santos traz dois nomes muito interessantes, né? O Veguete e o Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo que tem ótimas médias em casa, né? Contra o Cruzeiro não foi tão bem, mas teve chance de fazer gol ali, né? O Marcos Leonardo. É, Na disputa entre Marcos Leonardo e Veguete, eu prefiro um pouco mais o Veguete, tá? O Veguete cria muita chance de gol, a gente escalou ele na última rodada, mostrou os dados dele, ele acabou fazendo os dois gols, melhorou ainda mais essa chance dele de fazer gol. E aí, além disso, de que ele estava vivendo um momento melhor do que o Marcos Leonardo, o Vasco vive um momento melhor que o Santos, o time do Vasco até toma alguns gols de atacante, tá? Mas o Santos toma muito mais gols de atacante, né? Se a gente olhar aqui nas estatísticas do Veguete, ó, o Santos tomando sempre muitos gols de atacante, Pablo Mitô, Coelho, o Wesley, Bruno Rodrigues, enfim, tomando muito gol de atacante. Então, na comparação entre Veguete e Marcos Leonardo, eu prefiro até um pouco mais o Veguete, tá? Mas acho que tem outros nomes interessantes para a gente pensar aqui. Por exemplo, a gente teria o Bruno Henrique do Flamengo, que eu falei que acho que vale a pena enfrentando esse time do Bahia, que toma muito gol de atacante. Tem o Canóbio, tá? Que tem gerado uma média básica bem legal. Sem o Vitor Roque, talvez ele assuma um protagonismo interessante, tá? Como eu falei, o Curitiba tem tomado muitos gols no campeonato. A gente teria também algum atacante do Cruzeiro, ali o América Mineiro toma muitos gols, mas eu já vejo mais ousado. E tem o Lucas Moura, né, do São Paulo, enfrentando esse Corinthians aí, que tem cedido bastante chance. Então, vocês veem que são vários nomes de atacante, tá? Que tem oportunidade forte aí. Eu citei os principais. Lembrando que na sexta, no vídeo de atualização, eu trago um top 5 ali, né, para resumir mais para vocês. Mas aqui eu gosto de citar mais opções para quem quer se diferenciar um pouquinho. Tem o Paulinho também, que vive um excelente momento, né? Mas como eu falei, acho que pelas estatísticas, eu quero puxar o Veguete, tá? Tem tido umas estatísticas muito positivas, o Santos cedendo muito, e a gente fecha o nosso ataque assim, né? Com Veguete, Tiquinho Soares e Davidson, tá? Acho que é um ataque muito forte para a rodada. Vamos passar aqui para o nosso meio de campo. Aqui eu vou depois no final do vídeo falar um pouquinho sobre capitão. Eu estou tentando trazer no vídeo aqui opções para vocês apostarem. Então falei do Davidson, do Canóbio do Atlético Paranaense, nomes mais ousados para vocês, tá? Para vocês fugirem um pouco do tradicional. E vamos agora para o meio, tá, pessoal? Meio de campo tem sido uma posição muito difícil, tá? Da gente trazer nomes interessantes, tá? Aliás, no último vídeo eu falei, né, que o nosso mapa ali tava difícil de indicar posições. A gente normalmente olha as estatísticas e vê um time que tem mais potencial, não estava aparecendo, estava todos muitos ali, muito equilibrado, né? Essa rodada de novo acho que vai ser o mesmo cenário, tá? Então eu vou começar trazendo um cara que eu confio muito,
que é o Arrascaeta, tá? Como eu falei, o time do Bahia tem tomado muitos gols e muitos gols de meio de campo, tá? Eu falei que eu acho que é difícil confiar no Flamengo, tá? Eu acho que não vale a pena você pesar, por exemplo, escalar ali, por exemplo, sei lá, Léo Pereira, Arrascaeta, Bruno Henrique, técnico, assim, mais de duas peças eu acho que é demais, tá? Porque a gente não sabe como é que vai chegar esse Flamengo. Mas o Arrascaeta, acho que é importante ter um nomezinho ofensivo do Flamengo. O Arrascaeta talvez seja o jogador mais confiável. A gente precisa ver se ele vai ter condições físicas de participar do jogo. Contra o São Paulo jogou o jogo inteiro, mas era uma final, né? Vamos ver se contra o Bahia ele joga o jogo inteiro. Primeiro nome é Arrascaeta, tá? Em relação ao Veiga, pessoal, ele não deve jogar. Eu acho que ele nem deve começar o jogo. Mas se ele começar, não vai ter uma minutagem alta. O Palmeiras tem o jogo da Libertadores aí, né? Contra o Boca Juniors nas quintas-feiras aí. Então acho que ele vai ser poupado, vai ser preservado. É o jogo mais importante do Palmeiras no ano, tá? Outro nome que é interessante é o Eduardo do Botafogo, tá? Falando um pouquinho aqui sobre o Eduardo, vamos pegar os meias aqui no Cartão FC Brasil. Aliás, se a gente olhar aqui no SofaScore, o Eduardo é um dos caras que mais tem expected assistências, né? Um dos caras que mais gera chances de assistência. Então, seria um nome interessante. O problema é que, para Cartola, ele não é um cara muito confiável. A gente vê que, mesmo dando bastante assistência, participando de gol, ele tem uma média baixa. Por quê? Fora do gol e assistência, dificilmente ele participa de gol, tá? Como eu acho que o jogo entre Botafogo e Goiás tem que ser um jogo amarrado ali pro Botafogo, né? O Goiás tem uma defesa bem sólida. E eu falei, acho que dobrar o Botafogo é mais ousadia. Eu não vou com o Eduardo, mas acho que é um nome ok pra rodada, tá? E aí, qual que vai ser a minha estratégia pra rodada, tá? Como tá difícil de escalar meio de campo, eu vou buscar jogador que tem média básica e que eventualmente pode participar de um gol, tá? O primeiro nome que eu vou passar para vocês aqui é o Ranieri do Cuiabá, tá? Tem tido uma excelente média básica, muitos desarmes, principalmente jogando em casa, tá? Vem de 2 jogos em casa, passando de 5 pontos, sem participar de gol, tá? 50 desarmes em 21 jogos, mas já tem seus 2 golzinhos, tá? Então, é um cara que vai ter chance de participar de gol, como vocês viram ali. O time do Fluminense toma muito gol jogando fora de casa, vai com o time reserva, tem tomado muitas participações de gol de meia, né? Então, aqui, por exemplo, o Prachetes participou de gol. Contra o Grêmio, teve vários meias indo bem, né? Bitelo, Vidiaçante. É um time que sai de muitos desarmes também, né? O time do Fluminense. Então, eu acho que o Ranieri é um cara muito interessante pra gente ter essa regularidade aí, garantir alguns pontinhos no nosso meio de campo e também tentar uma participação em gol, tá? Outro cara que eu acho que tem essa oportunidade boa do Ranieri é o Paulinho aí do Vascão, tá? É um cara que participou de gol ontem ali contra o América Mineiro, dando uma assistência, tá cobrando algumas bolas paradas, participou de gol contra o time do Curitiba e tem média básica, né? Um cara que a gente viu a regularidade que ele vem tendo aí, né? Dificilmente baixa ali de 3 pontinhos, então, mesma coisa do Ranieri. Média básica, um Santos cedendo, tomando bastante gol, chance de participar de gol, vamos fechar nosso meio campo com o Paulinho, tá? Outros nomes que teriam o mesmo perfil que ele, né? Seriam Jean Lucas do Santos também, enfrenta o Vasco, tem tido participações de gol para meia, seria o Jean Lucas um cara interessante. Rodrigo Nestor, muita moral aí depois dos 2 participações de gol na Copa do Brasil, enfrentando o Corinthians misto, né? Fernando Sobral, se jogar, seria um cara interessante. Os nomes do Bragantino, tá? Tanto o Lucas Evangelista como o Matheus Fernandes também tem esse perfil de garantir média básica e quem sabe participar de um gol, tá? Então, eu acho que é esse o nosso foco, tá? Por exemplo, como eu falei, Eduardo e Veiga são jogadores muito mais dependentes da participação de gol, eu fico mais pé atrás. Cristaldo também mais dependente da participação de gol, tá? Eu vou fugir de nomes assim. Lembrando, sexta-feira a gente atualiza, pega mais opções para vocês, faz o nosso top 5, pegando as estatísticas. Hoje é um vídeo mais para passar as opções para vocês, e aí, inclusive, a gente está passando opções bem ousadas, né? Paulinho e Ranieri acho que não vão ser tão escalados assim, né? Então, dobradinha do Cuiabá, dobradinha do Vasco, Arrascaeta e Tiquinho Soares, né? Então, estamos seguindo a nossa análise aí dos confrontos. Vamos passar aqui para nossa defesa, né? E aí, como eu falei, a gente tem que se guiar pelos SGs. Então, Botafogo, Cruzeiro, Bragantino, São Paulo e o Atlético Mineiro, acho que pode ser um SG mais ousado aí. São os nomes que a gente vai focar aqui nas nossas opções, tá? Vocês sabem que, para olhar a posição de laterais, eu gosto de olhar o Joga 10 News. Aliás, Joga 10 News é um site interessante para vocês olharem de qualquer jeito, né? Eles trazem as escalações dos times com muito mais precisão. Eles cravam muito mais, olham várias notícias de setoristas, né, pra gente. Então, por exemplo, vocês veem que aparece aqui o Fluminense já com time reserva, que realmente deve ir reserva. E aí, qual é a análise que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, eu olho com quem que o cara vai jogar, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui do time do Flamengo e Bahia, que é o primeiro jogo que a gente vai ter na rodada. Então, por exemplo, o Ademir é um cara que perde bastante a posse de bola. Quem que ele vai enfrentar? O Ayrton Lucas, né? Então, o Ayrton Lucas teria um potencial de desarmes. Como é que você sabe que o Ademir perde muita posse de bola?
A gente tem o Footstats aqui, né? Eu sempre gosto de trazer vários sites para vocês olharem aí, além do Carlos C Brasil, Footstats, SofaScore, Football Reference, porque as estatísticas do futebol estão em vários lugares, né? Eu trabalho com análise de dados, eu gosto de procurar dados em vários lugares, né? Faço curso de futebol, do futebol interativo, então. E aí aqui eles trazem a perda de posse de bola, né? Que é um dado interessante. Então eu vou cruzando. Quando o cara perde muita posse de bola, com quem que ele enfrenta, né? E aí, trazendo alguns nomes interessantes para vocês na rodada, a gente tem o Marlon, tá? O time do América Mineiro é um time que cede bastante desarmes para laterais. E o Marlon, a pessoa fala, mas o Marlon caiu o desempenho dele nas últimas rodadas. Caiu um pouquinho, tá? Se a gente pegar o começo do campeonato. Mas um dado interessante para vocês sobre o Marlon, já vou filtrar até o Juninho Capixaba para mostrar para vocês aqui. Em casa, o Marlon nunca baixou de 3 desarmes aqui, ó. Os últimos jogos dele, ó, 3 desarmes, 3 desarmes, 3 desarmes, 3 e 8, tá? Então, em casa ele tem uma regularidade muito grande. Eu acho que o Cruzeiro tem um potencial de SG contra o América Mineiro. Enfrenta jogadores que perdem a posse de bola, então Marlon é um nome essencial para você ter no seu time, tá? Outro cara que apresenta uma regularidade muito boa para a rodada é o Juninho Capixaba, tá? Vai estar no meu time, o pessoal fala, palmeirense, clubista. Eu sou palmeirense, não quero que o Palmeiras perca o jogo, mas a gente tem que olhar as estatísticas, né? Ser frio aos números, né? Passar as estatísticas que são melhores para vocês. E o Juninho Capixaba tem um ótimo potencial para rodar, tá, pessoal? Palmeiras misto, deve ter ali Luiz Guilherme, ou então John, ou o próprio Kevin, que perdem muita posse de bola, são jovens. E o Juninho Capixaba vem de 12 jogos seguidos sem baixar de 6 pontos, com potencial de SG, né? Então, Juninho Capixaba também é um nome muito forte para a rodada, vai estar aqui no nosso time, tá? Pô, Eduardo, não quero escalar o Marlon, o Juninho Capixaba estão muito caros. Quais outros jogadores que você recomenda, tá? Então a gente teria aí Bruno Pacheco de Plácido, né? Bruno Pacheco já tem um pouquinho mais de restrição, porque eu não sei se ele vai para o jogo, né? O Fortaleza tem a Sul-Americana aí contra o Corinthians, precisa a gente ficar de olho nas notícias. Por enquanto, no Joga 10 ele tá como provável, se for pro jogo, nome interessante. A gente tem o de Plácido aí, né? Aliás, de Plácido e Hugo, né? Se a gente olhar aqui o Botafogo, tem potencial de SG, claro. Os de Plácido e Hugo são jogadores muito desarmadores e ele enfrenta jogadores que perdem bastante a posse de bola, tá? Tanto o Alan como o Anderson Oliveira perdem muita posse de bola ali pelo Footstat, principalmente o Anderson Oliveira, tá? Então, como ele joga pelo lado esquerdo, de Plácido teria um potencial melhor até do que o Hugo, tá? Do Botafogo. Mas Hugo é uma opção mais baratinha para quem quiser poupar a cartoleta. É um nome super válido para a rodada, Hugo do Botafogo, tá? Assim como o de Plácido. Até para comentar aqui com vocês, se a gente vê aqui ó, o de Plácido, as pessoas falam, perda de posse de bola não gera desarme. Gera desarme sim aqui, ó. Vocês verem, o Marcos Rocha aí desarmou muito, lateral direito, enfrentando o Goiás no último jogo. Aqui o Matheus Bidu que desarmou porque o Anderson Oliveira jogou do outro lado, né? Então é muito importante ficar de olho nisso, tá? Mas eu acho, pessoal, que para essa rodada, laterais, tá bem isso, tá? Marlon e Juninho Capixaba, os dois nomes do Botafogo, o Hugo de Plácido e o Bruno Pacheco, tá? Para quem quiser apostar muito mais, a gente teria algum nome aí do Flamengo. Eu prefiro um pouco mais o Wesley, tá? Que tem tido uma média melhor aí do que o Arthur Lucas, mas ficaria realmente nesses nomes. Laterais tá bem difícil para rodada, tá? No gol, para mim, essa rodada tá bem poucas ideias. É o Lucas Perry, tá? O time do Goiás não é um time que finaliza muito, mas o Lucas Perry é sempre um goleiro que tá fazendo defesas. O Botafogo tem um potencial de SG. O Lucas Perry é um goleiro seguro, né? Mesmo que quando ele toma gol, ele entrega SG, entrega defesas. Contra o Corinthians, por exemplo, fez 4 defesas ali no jogo. Ele normalmente entrega ali 3, 4 defesas. É muito difícil de ser vazado. Então, o Lucas Perry, para mim, é bem unanimidade de goleiro para rodada, tá? Pô, não quero escalar o Lucas Perry, não tô confiante no Botafogo. Quem que você indicaria? Eu acho que tem o Cleiton do Bragantino, um goleiro interessante para a rodada, tá? A gente teria aqui o Rafael Cabral e o Cássio tá com um goleiro bem mais ousado. Assim, seguro, eu acho que são esses três: Rafael Cabral, Cleiton e Lucas Perry, tá? O Cleiton tem um dado interessante, que ele não toma um gol de pênalti, ele nunca tomou um gol sem ser de pênalti jogando em casa, tá? Contra o Vasco aqui foi gol de pênalti, aqui foi tudo, não tomou gol, e aqui contra o América Mineiro foram 2 gols de pênalti do Aloysio Boi Bandido, tá? Então, ele nunca tomou um gol que não fosse de pênalti jogando em casa. Então, é um nome bem forte para a rodada aí, tá? A gente tem o Rafael Cabral, que é um goleiro meio 880, né? Ou ele passa de 10 pontos, ou ele faz menos de 1, tá? Faz 1 ou 2 pontos, tá? Então, é um goleiro bem 880 para quem quiser apostar. E aí tem o Cássio, bem ousado, tá? O time de São Paulo mita vários goleiros jogando fora de casa. O Cássio costuma crescer nesses jogos, né? Então, se uma aposta mais ousada aí. Mas como eu falei, por enquanto eu vou na segurança aqui do Lucas Perry no meu gol, tá? Vamos fechar nosso time na defesa assim, tá? Vamos aqui para zagueiro e goleiro, para depois a gente fechar nosso capitão e fechar nosso time.
Eu gosto de trazer bastante análise para vocês. Então, aqui, na defesa, como eu falei, pensando no SG, a gente teria o Cuesta e o Adrielson. Um dado interessante, o pessoal já pensaria de cara no Cuesta, né? E eu não sou tão fã do Adrielson. Já falei várias vezes que eu não gosto muito do Adrielson, que ele não é um cara que gera média básica. Mas aí, olhando as estatísticas, eu me surpreendi com informação que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Se a gente pegar os últimos 3 jogos e os últimos 5 jogos comparando Adrielson e Cuesta em casa, nos últimos 3 jogos aqui, a média do Cuesta 3,07, a média do Adrielson aqui, ó, pessoal, 3,6. Nos últimos 5 jogos, média do Adrielson 4,52 e do Cuesta 4,04. Então, nos últimos jogos, o Adrielson tem tido um ótimo desempenho aí, até melhor do que o Cuesta, tá? E para poupar cartoleta, eu acho que é um nome excelente, uma coisa que eu não tinha feito até agora. Vou com o Adrielson no meu time aqui, precisa de pouquinho para valorizar, um nome interessantíssimo para a rodada, tá? Comparação entre Cuesta e Adrielson. Outros nomes interessantes, a gente teria o Léo Pereira aqui do Flamengo, tá? É um cara que em casa tem uma média excelente de 7,32, se eu não me engano. Enfrenta o Bahia, que, como eu falei, nos últimos 5 jogos você deu 4 SGs, então seria um cara interessante aí pra gente apostar. Dura apostar nessa fase do Flamengo, tá? Mas como ele tem tido média básica nos últimos jogos, mesmo perdendo SG, acho que é um nome bem válido para a rodada, tá? Léo Pereira do Flamengo. Outros nomes interessantes que a gente teria, talvez um Brits, um Titi ali. Nomes do Cruzeiro ali, um Luciano Castan, um Neres. Léo Ortiz também do Bragantino, é um cara interessante para a rodada, tá? Contra o Palmeiras. Mas no meu time, eu quero ter um SGzinho aqui do São Paulo, tá? Então, vou escalar o Beraldo, né? Se a gente olhar aqui as estatísticas do Beraldo, são estatísticas interessantes, né? O Corinthians tem cedido alguns pontos para zagueiro nos últimos jogos, né? Principalmente desarmes, né? Com jogadores jovens ali. Então, a gente vê aqui o Titi 2 desarmes, o Brits com finalizações defendidas e finalização para fora, contra o Cruzeiro também. Então, é um time que tem feito gols até, mas criado muito pouco, e cedido pontos para zagueiro. É uma combinação que me agrada. O Beraldo é um zagueiro bem limpo aí, né? Só tem 10 faltas cometidas em 13 jogos. Desarma legal. Vamos colocar o Beraldo aqui no nosso time, tá? Então, como eu falei, passei outras opções interessantes para vocês. Na sexta-feira a gente atualiza e fecha nosso top 5, top 6 aí para a rodada, tá? De técnico, como sobrou cartoleta, vamos com o Bruno Lage, tá? Aqui. Para mim é disparado o técnico mais favorito para a rodada. Quem quiser cercar ali com o Sampaoli para ter um SG do Flamengo. E para quem está sem cartoleta, tá? Eu acho que é super válido o Antônio Oliveira, tá? Para essa rodada, técnico sem cartoleta é Antônio Oliveira. A gente não tem esse Fluminense reserva, toma muito gol. O Cuiabá tem vários nomes interessantes aí para escalar, né? Matheus Alexandre que desarma bem, Ranielli, Devinho. Então, para quem tiver sem cartoleta, Antônio Oliveira é um nome excelente para a rodada, tá? Fechamos assim o nosso time de capitão, pessoal. Eu acho que no meio de campo não vale escalar ninguém. Defensor também não vale. Fica entre os atacantes que vocês escolherem, tá? Todos os atacantes são interessantes. O atacante mais escalado aí, com certeza, será o Tiquinho Soares, tá? Então, é um nome interessante para a rodada. O Goiás não vem cedendo muito, tá? Então, pro vídeo de esboço, vamos ver se a gente mantém isso na sexta-feira. Eu vou com o menino maluquinho Deivinho para bancar ele aqui de verdade. As estatísticas são muito boas, cria muita chance de gol. É um dos artilheiros do campeonato, vai fazendo bastante gol, já são 9 na temporada. Enfrentando esse Fluminense reserva, tomando muito gol. Tudo indica que o Deivinho vai bem. Vamos dar esse voto de confiança para ele. Nosso capitão para a rodada, como eu falei. Queria trazer opções de apostas para vocês, tá? Assim fechamos o nosso esboço, como eu falei. Sexta-feira aqui, vídeo de atualização, top 5, top 6 por rodada. Na sábado a gente vai ter nossa live aí. Lá na sexta eu passo qual que é o horário. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, like no vídeo para fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!